Boa tarde. Boa tarde, Joana. Boa tarde, Rodrigo, Henrique, todo mundo que nos assiste. Deixa eu contar uma historinha, que é a historinha de ontem. Eu estava aqui nesse estúdio, na hora que sai a escalação do Vasco. E eu comentei no ar, tá lá gravado, quem quiser olhar, né? E eu disse, puxa vida, o Diniz é um cara topetudo, né? Porque ele tá num cenário, ele vai jogar contra um Del Valle, que ninguém gosta de jogar contra o Del Valle. Fora de casa, na altitude. Né? Na altitude. E o que o Vasco teria que fazer num jogo desse? Teria que sobreviver. Sobreviver para o jogo de volta. Sobreviver para o jogo de volta significa ganhar, claro, seria ótimo, mas empatar tá maravilhoso e perder de 1-0 não tá ruim. Né? Isso era sobreviver. Uhum. E aí, quando aparece a escalação, tá lá o Vasco com 2 centroavantes, né? O Verratti e o GB. Né? E mais Rayan, né? e mais o Nuno. Uau, 2 volantes. Eu tive a mesma sensação quando eu vi a escalação. Os caras, né? Se der certo... A mesma escalação, inclusive, foi com exceção do Coutinho, né? Isso. Tem só mesmo essa time alteração. do Clássico sem o Coutinho e com o GB. Que aí muda muito, né? Muda muito. Não é uma troca de nome ali, é uma troca de função, de posicionamento, coisa e tal. E aí eu fiquei pensando, bom, esse é aquele momento que você vai ser bestial, porque você teve uma ideia genial, ou você vai ser uma besta, né? O Diniz não tinha quase que meio termo, né? Não tinha plano B, né? E aí, quando começa o jogo, né, e eu estou preparado para ver se o meu temor era realidade, eu preciso ser honesto. Não foi isso que eu vi. Eu vi um Vasco em cima, marcando, atrapalhando demais a vida do... O jogo era bom pro Vasco. Começou bem o primeiro tempo. Então, assim, a crítica que eu fiz antes, uma crítica que, começando aqueles primeiros 10 minutos, a minha crítica deu uma esvaziada, porque estava funcionando. Uhum. De alguma forma, o Diniz surpreendeu o Del Valle. Opa, o que esses caras vieram fazer aqui, impedindo a nossa saída de bola? Aí vem a expulsão. E aí, quando vem a expulsão, aparecem, acho que, 2 coisas. Primeiro, que a gente não tinha um plano B. Né? Não existia a possibilidade de... Alguma peça sair do lugar ali. E tem que fazer isso rapidamente. Cá para nós, o Vasco teve sorte que o primeiro tempo, o gol só foi sair lá no apagar das luzes, lá no finalzinho. Porque já era para ter saído antes. Né? E aí vem o massacre. Então, quando eu vejo essa discussão da redação, um maior vexame, um fracasso, eu vou ter que dar uma ponderada, porque assim, eu gostei demais do jogo contra o São Paulo. Aquele jogo, há 2 jogos, faz 2 jogos. Foi 3-1 em pleno Morumbi. Mas jogou demais, um jogo muito bom, né? E eu gostei dos primeiros 10 minutos. Então, como é que eu vou dizer que o Vasco está se afundando numa crise? Para mim, não é uma crise conjuntural, diga, o que aconteceu ontem... Eu acho que o problema são as somas, né? Não, e assim, e depois, tudo que acontece depois da expulsão é um horror mesmo. Né? O torcedor tem que ficar revoltado, porque a postura dos jogadores, coisa e tal, o susto... Agora você chegou no meu ponto. Né? Então, assim, eu não quero passar pano. Mas eu entendi. Mas eu não quero entrar nessa... Eu acho que o Fernando Diniz é o menor dos Exatamente. culpados. Tem que demitir o Fernando Diniz, tem que, sabe... Não acho invadir isso. CT. Eu acho que não é para isso. Né? Eu já vi o Vasco afundado mesmo, sem perspectiva, sem saber como jogar. E esse Vasco que eu tô vendo hoje, não no jogo de ontem, nas últimas rodadas, não é um Vasco nesse tamanho de crise. Mas, claro, a gente vai falar, e eu acho que os meus colegas aqui vão caprichar na bordoada. Eu tô dando uma aliviada, porque acho que é meu papel também, de tentar olhar com alguma sensatez algo que parece que é um horror. Eu acho que não é para tanto. Essa é a minha opinião. Eu acho que a análise boa tarde a todos, pessoal de casa também. Acho que a análise ela tem que ser... existe a análise do jogo de ontem, que é óbvio, a gente vai entrar nos detalhes do jogo, mas é óbvio que uma expulsão aos 11 minutos, a quase 3 mil metros de altitude, não existe como você não sofrer, não existe como você, muitas vezes, até não ser goleado dentro desse cenário. Poucas equipes passaram por algo parecido e não tomaram uma pancada como o Vasco levou ontem. Mas, assim, no meu destaque inicial, eu vou tentar pegar aquilo que é o ano do Vasco, aquilo que é a temporada do Vasco, e menos do que é o jogo de ontem. O jogo de ontem tem pontos que se somam ao que é o ano do Vasco,
Mas como o Serginho bem citou, o início do jogo é um Vasco que era agressivo, que estava até levando dificuldade. Tinha tido uma oportunidade ali com o Ryan, depois tem 2 cobranças de falta que quase abre o placar quando já estava com o jogador a menos. Mas para mim o que é o ano do Vasco? O Vasco ele tem mais derrotas do que vitórias nessa altura da temporada, né? 37 jogos, 12 vitórias apenas, 15 derrotas. O Vasco tem mais gols sofridos do que jogos feitos na temporada. O Vasco é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro. E mais do que o 4-0 pro Del Valle, o Vasco levou um 4-1 do Puerto Cabejo na fase de grupos. Foi o que eu falei no começo do programa. Que aquele jogo sim foi uma coisa assim... E que custou também esse jogo, essa repescagem ao Vasco. Sim, sim. Que era um grupo acessível para ele passar em primeiro e já que evitar aí- esse... E logo não depois era- o emprego do Carille também. Porque em um Então, jogo não depois era ele nem o caiu. Fernando Diniz. Então, assim, o Fernando Diniz, ele tá tentando oferecer uma esperança ao Vasco, vai cometer erros, vai ter acertos, como já teve nesse curto período que ele tá no comando do clube, são 9 jogos, né? Que ele comandou até o momento. Mas eu acho que a escalação de ontem é o menor dos problemas. Esse detalhe da expulsão ontem teve um peso muito grande naquilo que foi a partida no restante. O Del Valle é um bom time. Vale lembrar que o time do Del Valle, enquanto equipe hoje, é melhor que o Vasco, tá mais bem ajustado que o Vasco, sabe o que fazer muito mais dentro de campo em relação ao Vasco. Isso não quer dizer que o Vasco não possa devolver o resultado aqui e passar. Pode acontecer, futebol tem essas coisas. Mas eu quero me ater ao que é o ano do Vasco, né? O Vasco, e aí eu deixo a pergunta a vocês, assim, é claro que ninguém vai jogar para ser eliminado, ninguém vai rifar uma competição, mas será que é bom pro Vasco seguir em 3 frentes ao longo da temporada? Há elenco para isso? Há material humano para revezar time e não sofrer como sofreu em vários jogos da temporada? Eu vou até acertar o jogo de ontem. Para mim, não. Para mim, talvez a gente veja o Vasco mais um ano tendo que se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu não consigo hoje enxergar um panorama muito diferente. Não acho que o elenco esteja entre os 8 melhores do país, mais uma vez, vou citar essa frase. Não acho que o Vasco seja uma equipe hoje que lute por algo muito diferente disso. E aí, pessoal, chegamos ao final de mais uma análise aqui no canal. Como vocês puderam ver, a situação do Vasco é complexa e merece uma reflexão mais profunda. Sim, o 4-0 para o Del Valle doeu, principalmente depois daquela expulsão aos 11 minutos, que mudou completamente o rumo da partida. Mas, como falamos aqui, não dá para julgar toda uma temporada por um jogo em condições tão adversas. O Fernando Diniz está tentando encontrar uma identidade para esse time. Teve coragem de arriscar uma escalação mais ofensiva e nos primeiros minutos até funcionou. O problema é que no futebol, um lance muda tudo. E foi exatamente isso que aconteceu em Quito. A grande questão que fica é: o Vasco tem elenco para brigar em 3 competições? Pela análise que fizemos, talvez seja melhor focar no que realmente importa, se manter na Série A e quem sabe buscar algo na Copa do Brasil. Agora é esperar a volta em São Januário. O futebol já nos ensinou que milagres acontecem e o torcedor vascaíno sabe bem disso. E você, o que acha? O Diniz merece mais tempo ou já é hora de mudança? Deixe a sua opinião nos comentários, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações e compartilha com aquele amigo vascaíno que precisa ver essa análise. Valeu, galera! Até a próxima!